pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian e estamos hoje no ar abrindo a série 2022 do Diálogos INEU, que é um programa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no programa de hoje, nós vamos abordar a questão da Ucrânia, que está sendo o palco de uma crise internacional protagonizada, né, por Estados Unidos e Rússia. E para nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos aqui o professor Hector Sampierre, professor da Unesp, que é coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Hoje ele também coordena a área de paz, defesa e segurança internacional da pós-graduação em Relações Internacionais, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. É isso, né, Hector? Tem mais alguma coisa que você gostaria que eu destacasse aqui do seu currículo? É um grande mestre, já foi meu professor, enfim. Nós vamos conversar, então, um pouquinho aqui sobre essa crise. A gente vem acompanhando, nos últimos meses, o aumento dessas tensões, né, entre Estados Unidos e Rússia, e os aliados europeus dos Estados Unidos. E a possibilidade de a Ucrânia vir a fazer parte da aliança militar, a chamada OTAN, criada lá na Guerra Fria, né, no comecinho, pelos Estados Unidos, está no centro dessa disputa, né? A OTAN e a União Europeia empreenderam aí uma marcha em direção aos países do centro e do leste europeu que estiveram no passado na esfera de influência da então União Soviética. É a tal da política de portas abertas da OTAN, né, que eles estão dizendo. E assim, países como a República Tcheca, a Hungria, Polônia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, né, enfim, todos aqueles países ali bálticos, foram atraídos para essa esfera da OTAN, né, dos europeus e dos Estados Unidos, obviamente. E agora, a cobiçada da vez seria a Ucrânia, que historicamente está ligada à Rússia, gráfica, política, culturalmente falando, né? Então, a gente está vendo que esse seria um ponto que teria chegado ao seu limite, né? Ao limite de tolerância da Rússia. Devemos lembrar que em 2013, o então presidente da Ucrânia, que era um aliado, um apoiado pela Rússia, tomou a decisão de retirar a Ucrânia de um acordo comercial com a União Europeia, que vinha sendo instituído. E ele foi destituído do cargo em seguida, né? E em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que, né, a península lá, que naquele momento fazia parte da Ucrânia, né? E depois disso houve os chamados acordos de Minsk, firmados nessa cidade, que é a capital da Belarus. E isso foi em 2014 para 2015, depois você me corrige, Hector, se eu estiver errada, enfim, acho que foi esse período, e que foi intermediado pelos países europeus, por especificamente França e Alemanha, né? E nos termos desse acordo, a Ucrânia ofereceria autonomia a determinados territórios ali que estariam próximos, que teriam uma proximidade muito maior com a Rússia, né? A área chamada Donbás. Mas não foram cumpridos esses acordos. Então, essa é a demanda, essa é a reivindicação da Rússia hoje, né? De que esses acordos eles estão sendo infringidos, eles não foram respeitados, então ele quer renegociar esses termos e obter compromisso, né, vinculante de que isso seria respeitado. Enfim, ela tem as demandas dela que já foram apresentadas. Que, na verdade, discutiram os princípios dos arranjos de segurança, né, que esses arranjos europeus aí, ocidentais, né, que foram costurados ali. E que na verdade, traduzida, não expansão da OTAN. E ele não renuncia a essa posição, né? Ou seja, não quer a OTAN no seu quintal. O que depois a gente pode discutir, né, a legitimidade disso. O Hector vai falar para a gente. E o Putin falou agora, durante aí a conversa que ele teve com os líderes europeus, de que não é a Rússia que está se movendo em direção à OTAN,
É o contrário, né? Que é a OTAN que está se movendo em direção à Rússia. Mas agora o clima esquentou, né, entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos resolveram questionar os exercícios militares da Rússia na fronteira com a Ucrânia. E nos Estados Unidos, nesse momento, há a ideia de que a Ucrânia também seria um palco maior para a exibição da Rússia, né? Para a Rússia tentar reafirmar a sua influência na Europa. A questão da Ucrânia desbancou os grandes planos do governo Biden. A gente vinha falando aqui no programa no ano passado, era China, mudança climática, pandemia, e se tornou, isso tudo sai da agenda e torna prioridade de alto nível para os Estados Unidos a questão da Rússia aí nesse palco da Ucrânia. A administração Biden está considerando medidas de sanções muito duras, como as sanções financeiras aos bancos da Rússia, né? E é um passo que, se o governo Obama não tomou lá atrás, mesmo quando houve, em 2014, aquele ponto máximo ali da ação da Rússia, né? Ou seja, a Crimeia, e também, como sanção, uma proibição de exportação de tecnologias avançadas, que é o que vem acontecendo com a China, né? Proibindo essas exportações de tecnologias. Assim, também como algumas outras formas de sanções muito direcionadas e que aí impacta a relação da Rússia com a Europa, como o Nord Stream 2, né, que é o gasoduto ali tão famoso, concluído, mas que ainda não está em operação, né? Entre a Alemanha e a Rússia. Então, professor Hector, eu te pergunto, por que esquentou esse clima justamente agora? O que é que mudou? O que é que a gente ainda não tinha visto? O que que a Rússia teria feito de diferente nesses últimos anos, desde que esses acordos, portanto, que foram assinados lá atrás, não foram respeitados? Então, o que que muda? O que que faz com que a administração Biden entre num imbróglio desse, né, que pode ser uma catástrofe? Eu te agradeço pela vinda aqui, te deixo à vontade para falar e, em nome de todos, muito obrigada. Muito obrigado, Neusa. Sou eu que agradeço esta possibilidade. Só para adicionar ao currículo, que eu sou membro do GEDES, do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, do qual me orgulho bastante. A situação está bastante complexa e começou realmente a decadência de Estados Unidos com a retirada dos Estados Unidos de Afeganistão, uma retirada que já estava prevista, inclusive, já estava assinada, mas de maneira intempestiva, de uma forma sin avisar a los socios europeos, una retirada que en alguna medida puede ter sido percibida por Putin como un gesto de debilidades. Y en realidad, en todas esas guerras asimétricas en las cuales entró los Estados Unidos, es decir, guerras en las cuales o seu inimigo no adhería a la lógica bélica de los Estados Unidos perdeu. Teve que se retirar amargamente. Es decir, apenas a posibilidad de victoria de los Estados Unidos cuando el adversario tiene la propia lógica, la misma lógica que los Estados Unidos. Lógica bélica, quiero decir, lógica estratégica, lógica doutrinaria y mismo de complejos de armamentos. En este caso, yo tengo la impresión de que há uma aproximação perigosíssima para a Rússia por parte da OTAN até as fronteiras da Rússia, mais que para as fronteiras da Rússia, para o próprio coração da Rússia. O Stalin era da Geórgia, originário, o Nikita Khrushchev era originário da Ucrânia, era ucraniano. Então, são que foram grandes primeiros ministros do Soviet, da Rússia quando era a União Soviética. Então, não são... ya es entrar directamente en la Rusia, es decir, un misil instalado en la Ucrania demora 7 minutos para llegar a Moscú, o que dificulta muchísimo la capacidad de reacción a ese misil. Máximo si son esos hipersónicos que disminuiría para 5 o 4 minutos. Hay una posibilidad de defensa. Entonces, la defensa es a imposibilidad. Antiguamente se falaba en estrategia que a troca de espacio por tiempo, es decir,
eu posso entregar espaço para ganhar tempo e reforçar minha defesa. Coisa que, por exemplo, Israel não pode executar. Israel não tem espaço para entregar e precisa fazer uma defesa proativa, es decir, anticipar a possibilidade de um ataque, porque se há um ataque já estão dentro do próprio território. En este momento en el cual los medios de comunicación exploden a questão geográfica, territorial plana, hoje a geografia não tem a importância que tinha nos séculos passados, nos análisis geopolíticos. Hoje é apenas uma referência teórica para levar em conta, mas na guerra, a temporalidade, a possibilidade de comunicação, é decir, o tempo que eu tenho para saber ter a informação de que um míssil está dirigido para meu próprio território, minha capital, ou meu centro neurálgico, o que for, e a possibilidade de resposta depende da capacidade informática e de inteligência artificial que eu tenha disponibilizado nos aparelhos de comunicação. Em 4 minutos ou 5 minutos é muito difícil, por mais velocidade que tenha na capacidade de resposta, de fazer uma defesa ativa. Então, Rússia se vê, neste momento, na obrigação de evitar, é decir, de praticamente fazer uma espécie de uma jogada política anticipatória, o que seria uma guerra preventiva, nas palavras dos Estados Unidos, mas, neste caso, política, de evitar que alguns países da antiga União Soviética próximos à Rússia, já praticamente no coração da Rússia, possam ser parte da OTAN e de instalar mísseis. Mesmo porque hoje em dia os mísseis não são mísseis específicos de defesa e mísseis específicos de ataque. A mudança entre a defesa e o ataque se faz em poucas horas, em realidade é só substituir a cabeça do míssil e se transforma em um míssil de ataque e até pode ser um míssil estratégico. Isso tem uma história em tudo isso, é decir, en un momento, y ahí nos tenemos que remitir ao fin da década de 80, es decir, con la disolución de la Unión Soviética, a reunificación de Alemania, donde hay un acuerdo tácito que Estados Unidos actualmente está negando, de que a reunificación de Alemania teria como contrapartida a negação da possibilidade do alongamento da OTAN para o leste, a proximidade. Porém, naquele momento eram mais ou menos 14 países que faziam parte da OTAN, e hoje são perto de 30 e poucos, es decir, foram se esticando em 5 ondas hacia o leste, em uma espécie de uma humilhação estratégica a Moscou. Max Weber tem um texto brilhante, poco lido en realidad, porque es un discurso ao Reichstag, ao Parlamento alemão, está nos escritos políticos do Max Weber, no cual ele se refere a dignidade dos vencidos. Era o fim da Primeira Guerra Mundial e os aliados vinham em cima da Alemanha com umas sanções econômicas brutais e a humilhação, es decir, obrigavam a Alemanha a assumir a causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a fazer-se cargo de todos os gastos da Primeira Guerra Mundial, além de evitar a aplicação do orçamento nacional para a defesa da Alemanha. E Max Weber adverte que o que não se pode é ofender a dignidade do vencido, porque o vencedor não é que tenha a verdade ni que seja o bom, simplesmente ganhou a guerra. Isso não significa ni que seja bom, ni que tenha razão, ni que tenha lógica. Simplesmente ganhou a guerra. Então não pode ser humilhado ou vencido. Por quê? Porque a vingança está colocada quando falta a dignidade. E isso foi o que aconteceu com o ovo da serpente na Alemanha. É decir, o Hitler vai se construir em cima de um discurso em cima da dignidade. É decir, a articulação do discurso nazista de Hitler, melhor dito, vai ser em cima da recuperação da dignidade do povo alemão. Bom, novamente, não são muito afeitos ao estudo da história, alguns estrategistas norte-americanos e mesmo europeus, levaram a OTAN para a fronteira com a União Soviética, com a Rússia, desculpa, com a Rússia.
ofendiendo a dignidades. Y no es otro discurso de Putin, a partir de que asume, digamos, como presidente de Rusia, que es la recuperación de la dignidad de Rusia. Primero, una dignidad interna, limpando las mafias dos aparelhos do Estado, recuperando las Fuerzas Armadas, recuperando o emprego, etcétera, etcétera, con aquel discurso da dignidad. Y con una capacidad estratégica invejável. Es decir, es un personaje que vende los servicios de inteligencia da KGB, es decir, da antiga Unión Soviética, era un agente de inteligencia, que son muy bien preparados en términos de historia, de estrategia, de cultura, de lenguas, etcétera, etcétera. Y con una capacidad de enxadrecista para pensar a estrategia a largo plazo, pensar en no futuro. Y estratégicamente se pensa no futuro. Isso levou, então, a um fortalecimento da União Soviética, a reequipar seus armamentos, ante la quiebra de pactos de no proliferación nuclear por parte de los Estados Unidos y de manera unilateral. Es decir, muchas veces a imprensa occidental, como se llama, a grande mídia occidental, no ve ciertas cuestiones como si todo lo que falase Estados Unidos fuese verdad, no hubiese ocultación, que procura apenas a democracia, etcétera, etcétera, y a Rusia estaba siempre ocultando, o mal ainda enraizado en la cultura eslava, en fin, ese tipo de cosas que estamos cansados. A tal punto que nos vemos hoy en la imprensa, en los jornales que tenemos ahí para ver, a Rusia acumulando tropas en la frontera ucraniana. No es la frontera ucraniana, no es la frontera ucraniana, es la frontera rusa. A frontera está en dos lados. Rusia está juntando sus tropas en el territorio ruso, en la su frontera. Del mismo modo que Brasil, cuando hace esos operativos Ágata, no sur, con la frontera de Paraguay y de Argentina, está en la frontera brasileira. La Argentina puede decir, oh, ustedes están acumulando fuerzas haciendo ejercicios en la frontera argentina. No es decir, no es la frontera argentina, en nuestra frontera, nos cuidamos los soldados, ustedes cuiden el feo, Basta avisar. Y el operativo militar ruso fue avisado, advertido, tanto para OTAN cuanto para Ucrania. Por eso Ucrania está tranquila. Aparentemente tranquila, porque hay un ambiente de histeria global, es decir, se creó un ambiente de histeria que se transformó en una trampa. Es decir, ahora para Biden es muy difícil dar para atrás. Él está debilitado internamente, hay una crisis, inflación, no sé si yo acho que son 3 trillones o 30 trillones de dívida externa de los Estados Unidos, hay divisiones internas, hay un crecimiento de extrema derecha, una articulación del trumpismo en los Estados Unidos. Si el Partido Demócrata no está consiguiendo administrar su país, un retorno do COVID, si tiene un monte de problemas, una cantidad muy grande de problemas internos. Nada mejor que un problema externo para, en alguna manera, ocultar, disminuir o postergar los problemas internos, muchos de ellos insolúveis, como ciertas fracturas dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso. Es decir, Fuerzas Armadas más alineadas con digamos, la doctrina de Trump, que tiene un tratamiento diferenciado con relación a Rusia. Es decir, en el momento de Trump, en realidad, el enemigo era China. En todos los documentos, China aparece con mayúscula, todas esas letras con mayúscula, dando énfasis a China como un peligro. Ese es un peligro, en realidad, que tiene sido visualizado no fin del século XX. Es decir, cuando pensamos en la seguridad internacional en términos de camadas tectónicas, a camada más profunda tectónica es donde se mueven las grandes potencias. Cuando se pensó en el fin de la historia, se imaginó que esa camada tectónica más profunda estaba congelada, enriquecida
y que no había más posibilidad de movimiento en esa camada. Porém, se percebe, a partir do fim da Guerra Fria e a búsqueda de um inimigo, porque há uma lógica interna dos Estados Unidos que há necessidade de ter um inimigo externo. Isso é a lógica da acumulação do capital, do complexo militar e industrial, que a vezes se ignora nas análises das relações internacionais, mas que é uma permanência visto as mudanças de governos entre republicanos e demócratas. O que permanece en Estados Unidos é o complexo industrial militar, a demanda desse complexo industrial militar que move boa parte da economia dos Estados Unidos e do mundo. Es decir, en este momento a transferencia de armamentos é a economia mais vigorosa no mundo, más que o turismo. Das legais, obvio, no estamos hablando ahí de la droga, que no tenemos ni cómo calcular más. Las economías legais es una de las más vigorosas a la transferencia de armamentos, a venda y compra de armamentos. Y eso es el interés de la industria, del complejo industrial militar, que ya en la década de los 60 o Ray Mills explica perfectamente, tanto con Lulio de Alianzas, cuanto en las posibles causas de Tercera Guerra Mundial. Textos que son dignos de ser lidos ahí. Él morreu en un accidente nunca bien explicado, justamente porque estaba pegando en el corazón o en el sistema nervioso central, mejor dicho, los Estados Unidos, o complexo industrial militar. Entonces, hay una demanda insistente y permanente de ese complexo que exige al aumento de escala de la demanda de armamentos. Por eso es necesaria, no necesariamente una guerra, cuando no hay perigo se hace una guerra, mas sí a tensão da guerra. Aquela tensão que faz con que todo el mundo saia a comprar su armamento. No precisa de una guerra, sino de amenaza de una guerra. Esa amenaza ya move ese armamento. Yo estoy babando por recibir esas informaciones de CIPRI para ver qué está aconteciendo en este momento en términos de demanda de armamento, para corroborar esa sospecha, ni siquiera es una hipótesis, es una sospecha de mi parte. Esa es una constante que explica o porquê do mágico, do fetiche, do 2% de PBI en exigencia de los Estados Unidos para que Europa aplique o 2% do PBI en la defensa. Como si o 2% fuese un número mágico, ¿mas de dónde sale ese 2%? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la exigencia estratégica? ¿Cuáles son las amenazas reales que demandan un 2% de PBI? ¿Por qué un 2% y no 2,5, o 10, o 15, o 0? ¿Cuál es la lógica? La lógica es la exigencia de ampliación de la demanda por parte de la escala que precisa o complexo industrial militar. Hasta esos militares latinoamericanos, que no son ejemplo de inteligencia, de raciocinio, también están atrás del 2%. ¿Y cuál es la amenaza de América Latina para exigir un 2%? Cuando hay gente muriendo de fome en América Latina, y mucha gente muriendo de fome. Un 2% para... Si no precisamos 126 Gripen. ¿Por qué 126 Gripen? Para nos protegernos de quién 126 Gripen. Si 36 ya fue un problema orçamentário para un país en la situación que estaba Brasil, precisan más flotas de Gripen. Bueno, entonces, esa economía de mercado, esa exigencia, esa lógica de acumulación de capital explica bastante cosa. As guerras convencionais, a última guerra convencional importante para ser vista fue la invasión de Kuwait. En esa invasión de Kuwait, esa fue una inflexión muy importante en términos de seguridad internacional, que a veces no le vamos en cuenta, que Estados Unidos teve o apoyo de Rusia para aquella invasión. O apoyo político. Rusia no tenía condiciones de apoyar de otra manera, mas su apoyo político significó una cosa muy importante. Los que se estaban degladiando en la Guerra Fría, en ese momento estaban del mismo lado. Occidente no aprovechó eso, no aprovechó la posibilidad
de acabar con las guerras, aquelas guerras ficticias, más pela necessidade de ter um inimigo para satisfazer a demanda da acumulação do capital, Rússia continua sendo o inimigo. Até, textualmente, literalmente, es decir, tanto Estados Unidos quanto a OTAN declaran a Rússia seu inimigo, sendo que boa parte da Europa depende energéticamente da Rússia. Y económicamente, si España vende su jamón jabugo, su jamón serrano, sus verduras para Rusia, eso fue un impacto muy grande. Esas penalizaciones que Estados Unidos exige que Europa faça con la Rusia, también pegan a Europa. Rusia puede sofrer y ya no tiene mucho más para sofrer con sanciones. E a principal ameaça que está fazendo Biden é aplicar uma sanção. Bom, pode ser o SWIFT cambiario, mas já depois do acordo, que depois podemos até falar do último acordo com Xi Jinping, agora nas Olimpíadas de Inverno, isso pode ser resolvido. Es decir, Rusia y China pueden negociar con otras monedas que no sean necesariamente ancoradas no dólares. Así que no tengo que sancionar. Los apoyos de Europa para Ucrania son irrisorios desde el punto de vista estratégico. Irrisorios. Rusia ni precisa entrar en la Ucrania para acabar militarmente con la capacidad de defensa de Ucrania. Excepto grupos neonazistas que están siendo armados en las fronteras de la región de Donbass, como vos estabas diciendo, que son los mismos grupos neonazistas financiados, treinados, alimentados comunicacionalmente, tanto por los Estados Unidos, con presencia de altos funcionarios de los Estados Unidos, y de la OTAN. Es decir, en el golpe de 2014, aquella primavera vermelha, no sé qué cor sería aquella primavera, do golpe contra Ucrania. Y era justamente para colocar un gobierno que facilite el ingreso de Ucrania en la OTAN. Esa era la jugada. Es decir, mi impresión en este momento, es decir, después de la retirada, vamos a voltar al fin del século pasado, después vuelto de nuevo para aquí porque hay un tema interesante. En aquel momento, no fin del século XX, Estados Unidos percibe que ante la disolución del enemigo tradicional que era la Unión Soviética, la Guerra Fría, que era una guerra interesante porque exigía que todo el mundo se arme, sabiendo que no habría guerra, porque había aquella doctrina de la mutua destrucción asegurada, MAD, que definía que era imposible la guerra. El propio Raymond Aron dice, a paz imposible, a guerra improbable. Es decir, es improbable que se tenga una guerra nuclear. Y en este momento también. Es decir, una amenaza militar a Rusia significa que o se pierde la guerra contra Rusia o se obliga a Rusia a usar inicialmente su armamento táctico nuclear en todos esos gargalos, de todos esos lagos, de todos esos mares para llegar a Mar Negro, y posteriormente al armamento estratégico. Ahí o ascenso a los extremos es muy difícil de prever, porque no tiene una lógica consistente que defina el andamiento de esas guerras. Una vez que se entra en un artefacto nuclear, es decir, se usó cuando no tenía posibilidad de respuesta en Hiroshima y Nagasaki, de manera asesina, de manera criminal. Mas hoy en día que existen varios países con armamento nuclear, o estamos en un mundo definitivamente loco, o es imposible una guerra. Mas es suficiente para tener una tensión que mantenga en funcionamiento a industria de armamento y a miseria y a pobreza en el resto del mundo, que también es funcional a acumulación de capital. En aquella época, cuando se acaba a Unión Soviética como enemigo, Estados Unidos comienza a discutir, si ustedes lembran, a China como enemigo preferencial. A tal punto que poco antes del 11 de septiembre, lo que estaba discutiendo en el Congreso era a proyección para el Pacífico y levar o orçamento da defensa para os estaleiros
da costa pacífica, do Pacífico, pensando no inimigo preferencial que era China. Es decir, eles já estavam vendo que o crescimento de China já estava sendo imparável. Aí eles se perdem em lo que eu chamei o sonambulismo estratégico, atrás do terrorismo, criando uma série de guerras fictícias, das quais perdeu a maioria, tanto Estados Unidos quanto a OTAN, y de lo cual los países dependientes deberían aprender estratégicamente de esas guerras. Después de esos 10 años, se percibió que China tenía continuado su desenvolvimiento, que tenía construido infraestructura en África, e inclusive estructura institucional en África, llegando al Atlántico Sur, que era a linha dos óleos da OTAN. Lembren que a OTAN, en aquel momento o primer ministro de España, dice: a OTAN, a Organización do Tratado do Atlántico Norte, é o nome, mas o Atlántico é e os intereses da OTAN están en todo o Atlántico. Eso significa nuestras propias costas, las costas de Argentina, las Malvinas y toda aquella corrente de ilhas que fechan no Atlántico Sur a quem? A 80% do comercio chinés. En esos años, China cruza África construyendo infraestructura e portos no Atlántico Sur, porque tem varias guerras sucediendo simultáneamente en el mundo contemporáneo. Una guerra estructural, silenciosa, con un número abrumador de muertes, 5.700.000 personas mueren por año de fome. Eso no puede ser casual. Eso no puede pasar como una obviedad para los olhos de la humanidad. Gente muriendo de fome, que podrían comer con los gripen que estamos comprando, por ejemplo. Y ahí estaríamos salvando vidas. Ahí estaríamos salvando vidas. Y en el mundo todo estaríamos salvando vidas. Hay guerras convencionales, que son esas que nos vemos, televisivas, importantes televisivamente, sí, para vender la noticia, porque a paz no vende noticias. O que vende a noticia es a guerra, posibilidad de guerra, amenaza, o medo circula a noticia, no a tranquilidades. Si estamos todos en paz, podríamos estar leyendo filosofía, poesía, otra cosa. No, estamos leyendo jornal ávidamente, esa avidez de novedades, justamente, pero medo. ¿Qué medo? Medo existencial. Es decir, puede haber una guerra que no sabemos si no llega a niveles nucleares y acaba con toda forma de vida. Me recuso a hablar de vida inteligente. Me recuso a hablar de vida inteligente, porque toda vida es inteligente. Alguna torpemente inteligente. Mas, en aquel momento, entonces, esqueció da China, procurando o terrorismo. El terrorismo era interesante porque se sustituía o concepto de comunismo, inclusive para represiones internas. Aquí o Brasil también procuró sus enemigos internos, o que era ministro de Agricultura, da Reforma Agraria, mejor dicho, do governo Fernando Henrique Cardoso, que después fue ministro de Defensa do Brasil, quiso encuadrar o movimientos internos como grupo terrorista, porque todos precisábamos tener nuestro terrorista para conseguir créditos de los Estados Unidos. O presidente do Perú también, o Colombia pasó a llamar, o que hasta ese momento eran narcoguerrilleros, de narcoterroristas, porque terrorista llamaba o crédito de los Estados Unidos. En fin, son meras palabras que más que tienen un peso pragmático importante, como por ejemplo esa idea de pensar que Rusia está en las fronteras ucranianas y no en nuestra propia frontera. Parece poca cosa conceptualmente, pero esas personas tienen un impacto pragmático diferente con relación a esse jogo de palavras. Então, eu queria só fazer um comentário
Quando você fala né, das guerras, as diferentes guerras e todo esse momento que não tem momento próprio para uma guerra, mas esse é justamente um muito impróprio, né, diante de tantas crises que a gente está testemunhando. E dentro dos Estados Unidos há uma discussão, né, quer dizer, existe sim uma sanha grande, um movimento pró-guerra, né? Quer dizer, que combatendo os que são anti-guerras, mas há algumas vozes ali que estão tentando reverberar, né? Que no caso, né, a gente poderia citar aí, dentro do próprio Partido Democrata, algumas pessoas ali como a Omar, que é uma deputada, né, do estado de Minnesota, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é de Nova York, o senador Bernie Sanders, né, que escreveu na semana passada sobre esse perigo que você está dizendo de uma guerra, quer dizer, de entrar num imbróglio desse e depois não saber como sair, né? Quer dizer, quais as consequências disso. E ele chamou atenção para o fato de que a recusa dos Estados Unidos em reconhecer as raízes, né, complexas dessas tensões na região minaria a capacidade dos negociadores de chegar a uma solução pacífica. O que o Sanders está dizendo é que o governo Biden e todos os apoiadores dessa escalada de conflito deveriam olhar para trás e lembrar disso que você falou, que quando a Ucrânia se tornou independente, após o colapso da União Soviética, os líderes russos deixaram claras as suas preocupações sobre essa perspectiva de ex-estados soviéticos se tornarem parte da OTAN, né, e posicionar as forças militares hostis ao longo da fronteira com a Rússia. Então, os líderes dos Estados Unidos reconheceram essas preocupações como legítimas na época. E agora, por que não, né? Quer dizer, esse movimento em busca da ganância, né? A ganância de determinados setores que estariam dando o tom ali e querendo calar vozes como a voz do Sanders, do Bernie Sanders, da Alexandra Ocasio. Quer dizer, é isso, né, que você está levando a gente. Eu coloquei essas questões porque eles são vozes, assim, minoria, né? Porque a gente está vendo, a grande mídia realmente está colocando isso como certo e sempre destaca que a Rússia está colocando tropas na fronteira da Ucrânia, e não como você destacou, na fronteira dela, né? Sí, es verdad, mas son voces minoritarias dentro de los Estados Unidos. Y son minoritarias porque hay todo un trabajo, digamos, de formación y modulación que ven, no sé si vos se lembra, durante la Segunda Guerra Mundial, el propio Disney, los diseños animados y todo eso caricaturizaban los enemigos, a tal punto que tenían campos de concentración en el propio Estados Unidos, de japoneses que eran norteamericanos, es decir, más que eran de origen japonés. Y fueron, aquí también. Los alemanes fueron para campos, los japoneses y los alemanes fueron para campos de concentración. Había un racismo, en realidad. ¿No es? Tuvimos acceso recientemente a un artículo de un chinés que apunta al racismo como también una de las raíces de una cierta incomprensión de los Estados Unidos con relación a China y a conflictividades y un cierto racismo que no sé si tendrá mucho peso, digamos, desde el punto de vista estratégico, mas tem sí desde el punto de vista cultural y social. Es decir, la formación de una imagen negativa, peyorativa, con relación ao extranjero. Máximo un extranjero, digamos, fácilmente identificable, como es un chinés. Es decir, difícilmente un chinés puede se ocultar como occidental. Entonces, eso es fácil identificación, decía, pero los aparelhos de identificación facial del capitalismo de vigilancia contemporáneo es fácilmente identificable un chinés. Más, entonces se crea todo ese ambiente, un ambiente que después es muy difícil de desmontar, porque cuando se monta una versión cultural, se demoran décadas para desmontar. Las cuestiones de la guerra se resuelven en el campo de batalla, las cuestiones políticas en la mesa de negociaciones, las cuestiones culturales tienen que ser tranquilas, no me lleven esas cuestiones culturales, mucho menos misturarlas como fez Estados Unidos en todas sus guerras, a tal punto que aquellos drones
que o pacifista de Obama mandaba diariamente para Medio Oriente, estaban definidos criterios que eran turbante, barba y cosa metálica en la mano. Sí mataron un monte de jornalistas que usaban turbante y barba porque son de aquel ambiente, no tenían nada que ver con el terrorismo. Y el metal que tenían en las manos eran máquinas fotográficas y ese tipo de cosas. En fin, o entrar en el ambiente cultural es complicar ainda más en todas as guerras se mistura isso. Por quê? Porque um axioma básico da guerra é deshumanizar o adversário. Porque eu tenho que matá-lo. Eu tenho que matá-lo. E para matá-lo eu tenho que deshumanizá-lo, é decir, sentir que estou matando um bicho e não uma pessoa, para evitar a carga emocional que significa a morte em uma guerra. En todas as guerras, então, se deshumaniza. Por eso las guerras son un problema que después tienen consecuencias culturales y sociales muy graves, no se resuelven con el fin de la guerra, sino con mucho tiempo. Con relación a esa argumentación que usted está colocando, yo creo que esta es una impresión que tengo, que lo que está procurando Biden desde que salió de Afganistán, no solo eso, sino a importancia que teve Rusia en la decisión na Siria, donde mostró su musculatura y su capacidad diplomática, a mistura, digamos, do diplomático y do músculo na Siria, tentó evitar aproximación entre China y Rusia, es decir, mantener dos tabuleros diferentes, un tabulero bélico con la Rusia y un tabulero económico con la China, evitando, es decir, bordeando a China, persiguiendo, disculpa, a Rusia, persiguiendo a Rusia, evitando que a Rusia possa se ocupar de otras cosas que a no ser a defensa de su propio territorio, para poder trabajar con China isoladamente en otro tabuleiro. Mas esa posibilidad fue vencida por estrategias de largo plazo, que son un gobierno autoritario como o da China, donde o Estado, o partido político, o partido comunista, y las Fuerzas Armadas son la misma cosa. Es decir, ahí es posible tomar decisiones a 25 años y saber que para llegar a esas decisiones, para concretar esas decisiones, basta tener paciencia. Y paciencia los chineses tienen, como mostraron ter. Es decir, entonces ellos pueden hacer eso, cosa que Estados Unidos, con gobiernos que mudan a cada 4 años, no puede. No puede. Porque ainda que tenga, digamos, una inercia definida por el complejo industrial militar, hay estilos diferentes. Y obviamente que es muy diferente el estilo de Trump o el estilo de Biden. Biden tal vez te ve más suerte, es decir, te ve una pandemia, te ve una serie de circunstancias. Un trumpismo que crea un fenómeno nuevo en los Estados Unidos, es decir, no que sea nuevo porque a emenda do armamento es una cosa antigua que viene de la propia guerra de independencia de los Estados Unidos, que se ganó con milicia. Entonces la milicia tiene un peso muy fuerte en la historia de los Estados Unidos. A tal punto que hay una búsqueda también de la defensa pessoal o de grupos y el armamento de esos grupos. Es decir, há digamos, uma certa inércia disso, mas que se complicou com uma jogada da China que foi o 5G, onde Estados Unidos ficou correndo atrás, e a ameaça de um sexto G, sexto G, não sei se como se pronuncia, que aparentemente os chineses já têm más o menos desenvolvido, que iría a sustituir el 5G cuando el 5G ya sea obsoleto. Entonces, en ese ambiente ellos perdieron o terreno. Y es en ese ambiente donde se formulan ciertas reglas de la nueva conflictividad, que es la modulación de las percepciones. Es decir, a un nuevo ambiente, antes era a Marinha, Aeronáutica y a Fuerza Terrestre. Ahí se sumó o espacio sideral, ahí a cibernética, y ahora es comunicacional.
Agora é como comunicacional. É decir, há uma dissolução do aspecto geográfico. Hoje, o inimigo não necessariamente é um Estado, pode ser uma empresa, pode ser um grupo, aquele que tenha condições de comprar dados e usá-los a seu favor. Isso está criando um novo mundo para o qual um antídoto é o novo mundo proposto pelo acordo de Xi Jinping e Putin agora nas Olimpíadas. Esse é um documento que perfila um novo mundo. Tem que prestar atenção a este último acordo entre China e Rússia. Ese es un acuerdo que tal vez estivesse por detrás dos intentos de quebrar ese pacto a través da aproximação da OTAN, ou da ameaça da OTAN contra a Rússia, de anular a possibilidade de fechamento desse acordo entre Xi Jinping e o Putin, que é um acordo que está diseñando un nuevo mundo. Y estamos falando de duas potências que têm uma série de acordos naquela região do mundo, tanto comerciais quanto militares, estratégicos, políticos, enfim. Quando os ocidentais leem que é uma amizade, brincam com isso, não entendendo o que significa ser amigo para um russo ou para um chinês. Essa aliança que estão fazendo, que fizeram, que fecharam nos Jogos Olímpicos é seríssima, seríssima, sem limites, sem limites. Então, tem que prestar atenção, porque não é um acordo ruim, é um excelente acordo para o resto do mundo, para o resto do mundo. Por quê? Porque a ordem mundial foi socavada, mesmo naquele 2003 que você estava falando, da invasão do Iraque, quando Estados Unidos se precipitou, sem anuência da ONU, a atacar o Iraque. Isso debilitou de morte, não diria de morte, mas debilitou seriamente a Organização das Nações Unidas. Então, é bom prestar atenção à história para entender as relações internacionais. Muitíssimo obrigado, Nessa. Muito obrigada, Hector, professor Hector. Você trouxe aqui para a gente uns insights muito importantes, né? Falando da legitimidade, né? Da questão da legitimidade, falando, e isso a gente viu que dentro dos Estados Unidos tem, de fato, uma sanha que estaria infringindo essa legitimidade, a qual o próprio Bernie Sanders denuncia, né, que ele mesmo fala, quem gostaria, né, você acha que os Estados Unidos gostariam de ver alguma força internacional aqui no quintal dele, né, ou seja, assediando o México, né, seduzindo o México, atraindo o México para uma coalizão dentro, na cara dos Estados Unidos. Quer dizer, isso é muito grave, realmente. Se me permite, Neuza, só uma coisa, agora que você falou da legitimação, há um princípio da ONU que é o direito da defesa. Todos os países têm direito de fazer a guerra na sua defesa. Se a OTAN projeta seu armamento até a Ucrânia, é negado a Rússia o direito de defesa. Não tem condições de responder um ataque misilístico hipersônico desde Ucrânia. Então, o que está fazendo Putin agora, de maneira legítima, desde um ponto de vista, isso é discutível, obviamente, é se defender antecipando. É decir, não é que tem que dizer, se Rússia ataca a Ucrânia. Não é isso. A questão é anterior a se Rússia ataca a Ucrânia. Rússia está dizendo, se vocês decidem incluir a Ucrânia na OTAN, nós vamos a invadir a Ucrânia. Então, isso é anterior. Não é se faz uma coisa ou não faz a outra. Bom, era isso, desculpa, Neuza. Não, é ótimo, eu acho que a gente está aqui tendo uma aula de estratégia, né? Não é falar de uma crise específica, mas é tendo uma aula aí de conceitos de estratégia
e conflitos, né? Administração de conflitos. E eu me lembrei aqui, você falando, me lembrei do Kinzinger, né? Que ele falou a respeito de 2014, né? Da ação da Rússia na Crimeia. E ele falou que ela deveria ser vista como um componente-chave no equilíbrio mundial para evitar que a China e a Rússia se aproximassem. Então, me lembrei disso, né, quando você trouxe essa questão. E até, inclusive, o Brzezinski, né, que falava que foi conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos no governo do Jimmy Carter, né, isso, né, ele era conhecido por ser duro, né, com a Rússia, e mesmo assim, durante a crise na Ucrânia, o Brzezinski também levantou a opção de finistinização, que na verdade é a finlandização, né, quer dizer, aceitar essa possibilidade de que a Ucrânia seja um país com uma orientação do tipo da Finlândia. Bom, a gente teria que discutir aqui mais uma sessão, pelo menos, professor, mas não dá tempo, aqui a gente tem um limitezinho, então a conversa foi uma delícia, mas vamos terminando por aqui. Eu agradeço em nome de toda a equipe aqui do Diálogos, não só a presença do professor Hector, obviamente, e essa valiosa contribuição, mas eu agradeço também a você, ouvinte, que está aqui acompanhando a gente, que começou com a gente de novo em 2022. Vamos firme. E aí, se você gostou desse programa, deixe um joinha para a gente, compartilhe o vídeo, continue com a gente aqui ao longo desse ano. E o nosso programa próximo, né, irá ao ar no dia 3 de março, agora, tá? Então, fique com a gente aqui. A gente se vê lá. Um abração para todo mundo.